Oi, tem alguém aqui? Esse queijo tem esse cheiro ou ele tá podre? E se eu fosse a Camila com K? Será que o Arthur sabe que eu minto? Gente, karma existe? Ai, tô noiada. Oi, meu nome é Camila Frender, sou podcaster, escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Noia Minha? Sempre acompanhada, eu debato as minhas paranoias que eu já sei que são as mesmas que as suas. São, né? Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais um é noia minha! E aí, noias, vocês estão bem? Vocês estão mais ou menos? Vocês estão de boa? É que às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar da gente, que a gente passa a viver já pensando no espectador, como se a vida fosse um grande Big Brother. Hey, brothers! E é claro que, como tudo hoje em dia, né, graças às redes sociais, isso fica muito mais intenso. Mas e quando a gente vive na paranoia de agradar alguém dentro de casa? Dentro da relação, atender às expectativas de um parente. Ai, gente, eu fico até cansada. E sobre essa noia, eu recebo aqui o criador da noia. Entendeu? Porque a ideia veio dele. O advogado, podcaster, meu colega no pod e os namoradinhos, Pedro Pacífico Buxer está aqui. Olá, Pedro. Uhul, olá! Tá muito preocupado com o que vão achar do episódio? Eu já comecei segunda-feira assim, cansado e com medo Com da reação medo, das eu gosto pessoas. assim. E graças a Deus estamos na companhia dela, a psicanalista, a professora e escritora Ana Sui. Ajuda a gente, Ana, por favor. Gente, eu tô tentando me ajudar. Vamos com calma. Essa é uma noia universal, eu acho. Cara, essa é uma noia muito maluca. E aí eu queria começar… Eu acho que primeiro a gente precisa admitir, né? Que todo mundo tem isso. E eu acho que a gente pode começar discutindo… Quando que vale a pena encenar, por exemplo? Tipo, na frente da vendedora, é válido? Falar, ai não, só tô olhando alguma coisa, tal. É uma aceitação social, né? A gente faz isso pra ser aceito socialmente, não é, Ana? É, sim, é uma regra básica de sobrevivência, né? A gente precisa não se envolver tanto, não ser tão profundo em tanta coisa. Mas o Pedro é. Não, o que eu acho, tá? Vai, eu joga. acho que a gente sente a necessidade de se encaixar no padrão. Principalmente quando você se encaixa no padrão, você acaba não se destacando. Não se destacando, mas né, você fica lá… Não chama atenção. Não chama atenção. Ah, entendi. Entendeu? Tudo. Tá. Então, isso já começa na escola. Super. Né, você quer fazer parte do grupinho pra ser aceito lá e né, não ser alvo do bullying. Porque o que acontece? O diferente ele é alvo do bullying. Mas isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho uma enteada de 13, ela estuda na escola do Arthur. Então, todo dia de manhã, nós levamos as crianças, quando elas estão com a gente, não estão com os outros pais. E aí, a escola não exige uniforme. E é interessante ver que eles mesmos criam um uniforme. Porque elas estão todas com a mesma Igual, calça, não é? com o mesmo Tipo, a sapato. calça leg, não sei o que, a camisa… às vezes eu vejo no shopping os rolezinhos dos jovens… É uniforme, é bizarro. O mesmo tênis, o mesmo estilo do tênis, a Sim. calça, a bolsa. Você fica chocado, né? Um pouco isso. Mas aí, você falou que tem a coisa do bullying. Mas, na verdade, eu acho que a pessoa que é diferente e segura a onda de ser diferente… ela, no final, acaba sendo líder. Porque se a gente for falar… Isso eu tô chutando, tá? Se a gente for falar do que é uma it girl, que esse termo foi popularizado há muitos anos atrás. Na época eu tinha blog, era 2000, sei lá, estamos falando de 2010, A it girl, ela era a menina que lançava a tendência. Ela que ditava, ela não acompanhava. Mas o que eu acho da It Girl? Ela, primeiro… ela é uma que se destaca de alguma forma. E aí pode ser que se destaca meio… mas ela já é aceita pelo grupo. Ela já tá dentro do padrão. Já tá no padrão. Entendeu? Ela é o padrão. Ela é a chefe do padrão. Ela é a rainha do Ela é a rainha padrão. do padrão. Ela é muito sortuda. Muito, porque ela inova… ela que escolhe o que vai acontecer. Então a gente tá na mão delas. Delas. Eu não sei muito do rolê da It Girl, mas eu arriscaria dizer que ela só conseguiria sustentar esse lugar de ser a rainha do padrão porque ela conseguiria perder.
esse lugar, porque a gente só consegue bancar aquilo do qual de alguma maneira a gente não precisa. Ai, Nossa, já é natural profundo. dela, então. Tem alguma coisa ali, né, que é dela, né? Eu acho que assim, esse problema que a gente tem de precisar ser aceito, ele vira um problema porque a gente se empolga nas noias. A princípio, ele é a base da nossa sociedade. A gente precisa, de fato, para ser pessoas um pouco toleráveis, né, um pouco agradáveis e ser aceitos pela civilização, abrir mão, fazer renúncia das nossas chatices infantis, né, que vem ali de berço com a gente. Então, a gente precisa ter as asinhas cortadas e baixando a cabeça para o outro. A educação de uma criança é isso, né? E aí, aos poucos, isso funcionando, a gente internaliza esse corte que o outro faz no nosso psiquismo, e aí a gente chama isso de superego em psicanálise. Só que qual que é o problema? A gente se empolga muito com isso. E aí esse superego, ele vira muito tirânico, e aí a gente fica achando que a gente precisa ser aceito demais pelo outro, a gente supõe coisas demais que o outro exige. E quanto mais a gente fica tolhido por a gente mesmo, mais a gente perde a espontaneidade, a naturalidade. Sim. E, consequentemente, menos a gente vai ser gostado. Porque, na verdade, no fim das contas, eu acho que o que nos interessa no outro é o quanto cada um pode bancar a sua posição de poder perder algo disso. E eu acho que vai além de… Também tem essa parte, né, de… Pô, menos você se conhece até, né? Menos você sabe a sua própria personalidade. Eu vejo muito isso comigo mesmo, porque eu, né, que hoje em dia, depois de muita psicanálise, entendo a minha necessidade a todo momento de querer me enquadrar no padrão, porque eu era diferente por ser gay, então não gostava de jogar futebol, não sei o quê. Isso me dava muita insegurança, muito, e eu começava a ver o que era o padrão que eu precisava seguir. E você faz tanto isso, você fica fazendo tanto isso por tantos anos, que você esquece quem você é. Pedro, é igual quando você tá dentro de uma relação tóxica e você faz tanto o que o namorado quer, que você já não sabe mais o que é dele e o que é seu. Eu não sabia mais o que eu gostava ou não gostava. Olha. Eu só tive que… Quando eu me assumi gay, eu comecei a todo um processo que eu acho que até hoje, né, dura. Tipo assim, essa coisa… Eu juro que eu pensava assim, isso. Eu gosto ou eu me fiz pretender gostar? Pra me enquadrar, entendeu? Entendi. Carro, eu gosto ou me fiz pretender gostar? Sabe assim? Porque tava dentro do que esperavam de mim. Tava totalmente. Roupa, isso eu gosto. Então, você acaba… É difícil, você tem que passar um processo de redescobrir quem é você, qual a sua personalidade. Porque senão você acaba tornando a sua personalidade pra ela não se destacar, né? Ficar… como é que é a palavra que você usou? Tipo, sumir? Tipo, ser só mais um? Tá, entendeu? Entendi. Porque tudo que eu menos queria era me destacar, né? Tá, entendi. Lembro que a gente falou no começo. Eu usei uma palavra, também não vou lembrar. Mas é muito interessante isso que você tá falando. Porque se eu for pensar na época de escola, eu sou a padrão. Você é a it girl? Eu não vou dizer que eu era a it girl, mas eu era muito o que era esperado de eu ser. Sabe? Eu venho de uma família de classe média, então as roupas que estavam na moda, minha mãe conseguia me dar, né? Eu, hétera, branca, cabelo liso, sabe? Então, era muito esperado. Eu só fui sentir isso quando eu comecei a me relacionar amorosamente. E aí, nas primeiras relações que eu tive, eu percebi que eu me anulava por completo, assim. Então, as pessoas morrem de rir das histórias que eu conto dos meus primeiros relacionamentos, porque tem coisas do tipo, eu fiz Rally dos Sertões, sabe? Assim, que não tem nada a ver comigo. Mas eu tava tão apaixonada pelo menino que eu fui, me matriculei, fiz um curso de navegadora. Gente, é difícil. Você vai num lugar que é tipo, sei lá, Anvisa, sabe uma coisa assim? Você vai num lugar, eu não vou lembrar o nome. E você faz a aula, você tem um caderno pra estudar e você faz uma prova. É tipo tirar carta sabe? De novo, só que de uma coisa muito específica. E eu tinha que aprender o abecedário deles, que era sabe o que eles falam que é AP, que é CL? Eu tinha que aprender isso. Você sabe se comunicar nisso? Eu não lembro mais, porque graças a Deus eu tô com 42, mas eu tinha 20 na época. Se eu te der um rádio aqui, o que você faz? Não consigo.
Eu choro. Eu vou lembrar o que eu passei. Ah, mas o podcast é irmãozinho do rádio, né? O podcast é irmãozinho do rádio, mas é um outro rádio. Eu não tenho uma pessoa dependendo de mim pra chegar num lugar específico no meio do mato. Nossa, o que você foi fazer nisso, Camila? Cara, ele era um menino que a família amava carro. O pai, o vô, sabe aquela coisa? Todo mundo tinha caminhonete. Eu queria muito ver essa cena, gente. Mas eu, por exemplo, eu fiz uma viagem de futebol pra Suécia e Finlândia. Eu fiquei 20 dias dormindo em sala de aula de escola. Você imagina isso? Não imagino. Mas vocês acham que hoje em dia é mais fácil para as crianças? Por exemplo, eu converso muito com você em relação ao Arthur. O Arthur não gosta de futebol também. Todos os amigos dele amam futebol. A gente não dá para tirar conclusão nenhuma da orientação da criança, porque é uma criança de 6 anos. Mas eu não sei se ele vai viver a mesma pressão que você viveu. Eu acho que não. Que você vê, como é que você vê, Ana, os jovens? Novas gerações. Eu acho que tem mais possibilidades, por um lado. Por outro lado, é possibilidade demais também. E acho que também isso tem um certo… um ponto que uma coisa vira outra. Agora, é interessante que isso que vocês estão falando, né, dessa pergunta, né, Pedro, que é tipo, será que eu gosto disso ou será que eu pensei que eu gostava disso porque eu supus que era o que era preciso, né? Que não tem um limite que seja muito claro entre uma coisa e outra, porque o que a gente não é sem passar pelo outro de alguma maneira. Então eu acho que de alguma maneira, de algum modo, não é nem uma redescoberta, eu diria que seria uma reinvenção, né? Porque você não é nem descobrir o que você gosta, você nem sabe, né? É entrar em contato pela primeira vez, de alguma maneira mais separado desse imperativo de ter que atender o outro, de ter que passar ileso, de ter que não ser visto, né, e coisas nesse sentido, para correr o risco de… E veja só, né, eu acho que você é um exemplo muito bom, porque não você não, né, Coitado, porque ele sofreu muito. Sim. Ele passou um perrenguinho. Mas mais do que isso, ele dividiu com a gente no 30 segundos sem pensar no medo. Então, por isso exato. É um Olha, exemplo… obrigado pelo jabá. É o meu livro, viu, gente? Podem comprar. Eu falei horrores no episódio que saiu na outra Sério? semana. Depois eu te conto. Meu amor. É um exemplo muito bom porque tá acessível. Então, tipo, a gente lê e a gente vai acompanhando a angústia que é, né? Você não poder nem saber de você, pra não correr o risco de passar isso pro outro, porque a pequena pista que você tem já é assustador o suficiente pra se assustar com o que isso vai causar no outro. E hoje, depois de todo esse processo, depois de tudo que você fez e faz, e fala, e publicamente, provavelmente você só consegue fazer isso porque você já perdeu aquela ideia de que você tinha que caber no padrão, né? Sim. E aí você vai inventando uma outra coisa que tem a ver com um certo tipo de padrão também. Não é sair completamente, mas que é menos enrijecido, né? Tem outras possibilidades, tantas. Totalmente. E é muito libertador isso, Ana. Eu falo, a partir do momento que eu entendi que eu tava vivendo a minha vida, vivi 27 anos pelo outro… chega. Isso é muita coisa. Eu não quero mais perder um minuto pelo outro. Então, eu tenho muito… como se fosse assim, me lembrar sempre, assim, sabe? Não, eu vou fazer o que eu quero mesmo. Eu vou fazer sem ter medo da opinião do outro. Eu vou escolher isso, sabe? Porque eu quero. Porque antes era muito cansativo de eu ficar tentando pegar a opinião dos outros, sabe? Eu quero comprar isso. O que você acha? Eu tinha que pegar de 5 pessoas, sabe? Assim, ter a maioria. Opinião de 5 pessoas. É pra ter certeza. E é muito doido, porque o que eu venho recebendo de mensagem de pessoas que falam assim, você tá descrevendo a minha vida. Tipo, né? Então, são muitos roteiros. E até psicólogos que falam, meu psicólogo me indicou o seu livro, porque… sabe? Porque são roteiros, né? Você, como psicanalista, deve ver muitos tipos. E não só por causa da sexualidade, por conta de aparência física, Cara, né? sabe por que eu ia falar? Por ser mulher. A hora que você falou essa coisa de eu vou fazer isso por mim, sabe? É um exercício que eu tenho e por muitos anos isso foi o tema central da minha análise. Porque eu acho que a minha geração de meninas, ela foi tão educada para servir, sabe? Para cumprir uma tarefa muito específica de casa, de lar, de mãe, que quando eu vejo, eu tô atendendo a todos da minha casa, menos a mim. Como mãe deve também ter esse papel. O que se espera de uma mãe, né? Tem a cartilha do que se espera de uma mãe. E aí aquilo que a Ana falou no começo do episódio também…
O meu analista fala muito disso comigo. Que é essa necessidade que você estava falando sobre o ego. Que é essa necessidade de você se fazer necessário. Eu tenho isso. Então, dentro de casa, por exemplo, eu tenho que ser uma ótima profissional, mas uma ótima dona de casa. E se eu esqueço a pasta de dente, pra mim é tipo uma falha imensa. Entendi. Sabe? E ao mesmo tempo, o meu analista fala, mas por que esse narcisismo de achar que você é tão essencial pra todos? Sou eu que me coloco nessa posição de extremamente essencial a todos. Todo mundo pode falhar, menos eu, né? Menos eu! E sabe o que é muito bom e libertador? Quando você lembra que a opinião que a gente valoriza tanto do outro sobre você, ele pensa por 10 segundos. Tipo assim, Camila não tá sendo uma boa mãe. Sei lá. E esqueceu. E a gente acha que ele passa a vida inteira pensando na gente. Realmente é muito narcisista. Muito narcisista. Que é uma prisão, né? Essa preocupação narcísica. Porque a gente fica achando que a gente se leva muito em alta conta, se dá muita importância. E aí, quando a gente descobre que o outro não tá tão preocupado assim com a gente… Porque, na verdade, como todo mundo é narcisista, de alguma maneira, né? Tem medidas, né? Mas, de alguma maneira, somos todos narcísicos. Então, tá todo mundo muito preocupado consigo mesmo, pra ficar prestando tanta atenção no outro, né? Totalmente. Tem um livro que eu li recentemente, que é muito bom, por sinal. E que você falando, Camila, me lembrou muito o que a personagem vive. E é uma mulher… chama Caderno Proibido. Da Alba de Céspedes. Da Alba de Céspedes. Você leu, Ana? Li, maravilhoso, amo esse livro. Incrível. Não é maravilhoso? E é muito isso, né? E assim, é uma mulher que a autora escreveu na década de 50, se eu não me engano. É uma autora italiana que, inclusive, inspirou muito Elena Ferrante. Você fala, isso já na década de 50, você vê… Parece que é uma mulher falando hoje em dia, né? Como os temas ainda são atuais, como essa pressão sobre a mulher ainda é muito atual. E é uma mulher que escreveu isso há tanto tempo. E eu via, né, minhas irmãs falando, às vezes minha mãe falando no que ela falava. Sim. Eu fico muito doida com isso. Você lê esse livro? Você vai eu vou ler. E aí é muito maluco, porque eu tenho essas constatações e eu tenho que ficar me policiando pra perceber o que eu gosto e o que eu tô afim. E isso não é só dentro da minha casa, é com os meus amigos também. Então, esses dias eu fui sair e aí o Rosner me ligou. Aí ele falou, vamos almoçar aqui perto de casa? Eu falei, vamos. Aí ele falou, a gente tá pensando em ir no restaurante tal. Aí eu falei, nossa, eu tô com uma saudade de ir no… Vai espirrar. Peraí, gente, Pedro vai espirrar. Desculpa, gente. Não é sinusite. Vocês sabem sinusite. que na próxima gravação do Namoradinhos eu vou estar doente. Já fica aqui o spoiler. É que tá frio, a gente teve que tirar as malhas do guarda-roupa. Já fica o spoiler. Aí eu virei pro Rosner e falei, eu tô com uma vontade de ir no Paradiso, que é um restaurante que tem ali perto. Só que ia ele, o marido e a Vanessa. Aí ele virou e falou assim… Não, então peraí que eu falo com todo mundo. Eu falei, não, mas se vocês já combinaram italianinho, tudo bem. Ele falou, Camila, é a primeira vez que você me fala onde você quer ir. Eu preciso te levar. Orgulho. Ele ficou chocado, porque eu sou sempre a pessoa que falo… Não sei, aonde você quer? Porque a gente não tem muita personalidade, às vezes, né? Eu não sei escolher a coisa. Eu não sei. Da onde você quer? Eu não vem sei. isso? Ana, da onde vem isso? Eu tanto faz. É o tanto faz. É o pode ser. E é o medo de falar uma besteira, falar uma história que você vai falar, Camila, que coisa horrível. Né? E aí, se a pessoa não quiser, ela só fala. O que for melhor pra você. Mas às vezes eu acho que isso tem a ver também com uma dificuldade da gente se responsabilizar pelas tretas que podem vir, né? Porque se eu escolher o lugar, eu tenho uma responsabilidade com isso. E vai que dá ruim pra alguém, né? A gente quer tirar a responsabilidade, né? Não, e não tem ninguém mais do que eu e você que é evitando conflitos. Nossa. É o nosso lema, evitar conflitos. Eu acho que a gente nunca vai brigar. Nunca! Eu vou ceder sempre. Tudo que você quiser, eu Camila, também. cedo. Se você O falar… problema é que a gente não vai tomar decisões. Fica os dois parados. Bruno, você ajuda a sabe. gente, né? Bruno, e aí, o que você acha? O Bruno ser. me manda um negócio assim, tipo… você topa fazer isso? Fala, o que você acha? Eu também faço a mesma coisa. Sabe o que é muito louco? Você já teve essa sensação, vocês? Na minha casa, né? Quando tava reformando. Temos que escolher entre esse e esse. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei qual eu gostei.
Cara, eu sempre falei que eu não sou uma pessoa visual. E eu sempre fui casada e eu me relacionei com pessoas muito visuais. De trabalho, inclusive. Você pega, por exemplo, Jana Rosa. Ela é muito, tudo dela é muito esteticamente lindo e bonito. É verdade. A Bonita de Pele é tudo bonito e tal. O André, meu marido, é diretor de fotografia. Ele ilumina o set. Ele deixa o filme bonito. O pai do Arthur, que é meu ex-marido, é artista plástico. Ele combina as cores e Meu tal. Deus. Então, a minha vida Coitada. inteira foi delegar tudo que era visual pro outro. Porque eu não sei, eu acho que eu não sei escolher. É isso, você tem essa sensação? Eu tenho. Tipo, você quer o verde ou o azul? Eu não sei qual eu gosto. Qual que vocês gostam, gente, por favor. E eu tenho uma facilidade imensa em olhar um negócio e trazer ele pronto. Então, assim, eu vou na casa do Rosner, ele pintou uma parede de azul. Eu viro pro pintor e falo, eu quero esse azul aqui da casa do meu amigo. Porque alguém já escolheu lá, pra você. Já foi decidido. E é muito difícil essa coisa de montar, né? Mas tem que pegar o sofá. Eu não sei como vai ficar no todo isso. Claro que não. Desespero. Claro que não. Mas você tem uma É tenebroso. exigência estética muito grande? Lógico que tem que ficar bonito, né? Então, mas eu nem isso. Mas a minha exigência é se o outro falou que tá bonito, entendeu? Porque eu não sei saber se tá muito bonito ou não. Não é minha exigência. É a exigência de agradar o outro. Ai, é exaustivo. Meu Gente, Deus do céu. E também, às vezes a gente entra numa noia, né? De achar que a gente tem que saber escolher tudo. Enfim, eu também sou uma pessoa pouquíssimo visual. Então, eu não percebo. Ai, que cor que é a parede do tal lugar? Gente, sei lá que cor que é a parede. Ai, tem o rodapé de que jeito que é? Não sei lá, gente. Não sei, não percebo, não presto atenção. Eu não percebo, eu também não tenho percebo. Ideia. Quando alguém me fala, eu olho e acho óbvio, claro, como eu não percebi antes. Mas eu, naturalmente, não percebo certas coisas. E provavelmente vou passar a vida toda sem perceber, porque percebo outras coisas. É isso. Mas eu vou dar um exemplo. Na minha casa, né, que eu mudei há 1 ano. Tem um baú que ficou colocado lá do lado do meu sofá. Olha ele fazendo uma consulta que eu com a acho gente. horrível. Eu não gosto dele. Isso você odeia. Esse eu odeio. Então, uma das poucas coisas que eu tenho uma opinião. Mas o problema, o Broto, a minha mãe, que é decoradora e minha irmã também… Amam. Adoram. Então eu não tenho coragem de me desfazer. Mas todo dia eu passo pra ele falar, é muito feio. É a primeira vez que você tá abrindo Gente, isso. Ninguém sabe que ele odeia o baú. Gente, eu Põe odeio pra o fora. baú. Põe pra ele é de fora. acrílico, assim, não combina com a casa. Meu sonho é ter um baú daqueles antigos, sabe baú Sei, antigo? é muito. Olha, se eu fosse dizer, Me é muito ajuda, a sua Camila, cara. você vai escolher pra mim. É muito. Ai, que nervoso escolher um baú que Então, vai ser eu vou reprovado fazer pelo um Broto, compromisso. sua mãe. A Por decoradora. gente altamente habilitada. Gente, eu vou Imagina. fazer um compromisso comigo mesmo. Eu vou mudar esse baú até julho. Mas isso é muito legal de fazer. É? Agora, dentro da minha relação, eu tô pondo metas. De coisas pra defender o meu espaço e do André. Porque a gente não tem, porque o André é igualzinho a mim. Então, a gente tá sempre ou cedendo pro outro lado. Então, sei lá, o Tui tem uma viagem, a mãe da Luísa tem alguma coisa. A gente nunca fala, não, mas a gente tinha marcado um cinema. A gente é o casal que fala… Não, tudo bem. Topa tudo. Ah, não, a gente troca o dia. Ah, não, pode viajar. Aí você- não, a gente desmarca a nossa viagem, sabe? A gente faz isso. A gente vive por você, minha gente. A gente Minha é vida de é sua. vocês. A gente Entrega a chave da sua vida pro outro. é isso. E aí, agora, eu tô pondo umas metas, assim. Olha. Então, sei lá, pelo menos 2 vezes por ano, a gente tem que fazer uma viagem de 1 semana, que seja eu e ele. Bom. Eu já consegui E uma. assim, se surgir um caso… Não, temos a viagem, não vamos abrir mão. Isso é muito difícil. Quando a pessoa… A coisa do pedir ajuda, Ana, entra também no nosso lado narcisista de estar ajudando o outro como se a gente fosse uma grande salvadora da pátria? Ah, mas é irmãozinho do se fazer necessário, não é? Ai, Pedro, olha a gente. Mais narcísicos do que imaginávamos. Que horror, me achava tão do bem. Não, a gente não é. Olha que traço. E é um narcisismo disfarçado de altruísmo, né? Não é que é um narcisismo ruim. Que é pior ainda. Nossa, você não assume o narcisismo. Eu gosto da pessoa que assume o narcisismo. Porque, enfim, acho honesto.
nem que não precisa falar pros outros, né? Mas pelo menos pra si mesmo. Assumir que tem um traço é importante. Porque qual que é o problema do narcisismo disfarçado de altruísmo? É quando a pessoa acredita que ela realmente está fazendo isso pelo outro. Porque isso vem com cobrança, né? Exatamente. Eu abri mão por você, fiz isso pra você e agora… Aí é o clássico, né, gente? Tá feito estrago. É porque daí a gente espera do outro a mesma dedicação que a gente teve. Só que a pessoa não é assim. Exatamente. E assim, você fez porque você quis. Nossa, é verdade. Você fez porque você quis. Eu perguntei pra você, você topa, te atrapalha? Você disse que não. Vocês assistiram aquele filme O Diário de uma Queda? Assisti. Eu não vi. Não, nós tem um É diálogo. o do Oscar que tem… É. Ai, que ela fala, você tá culpa… Você tá me isso. pondo de Anatomia culpa. de uma queda. Anatomia de uma queda. Sim, sim. Aquele diálogo foi Maravilhoso. pra É mim. isso, não é? Foi pra mim aquilo. Não é Ela isso? gritou comigo. Esse diálogo é maravilhoso. Ela gritou. Ela gritou Eu comigo. vi a Camila na hora também, o Pedro do lado. Não, sim, desculpa. Porque ela fala pra ele alguma coisa assim, são as suas escolhas e você tá me pondo como de Isso, responsável isso. por você ter escolhido exatamente tudo que você É escolheu. Nossa, esse diálogo… Gente, quem não assistiu… Assista esse filme. É maravilhoso, inclusive com relação ao trecho que ela escreve, né? Porque ela fala, você que não consegue escrever, você que tá frustrado, você não conseguiu fazer nada com isso que eu achei bom, você deixou eu pegar o negócio, Isso. eu transformei em outra coisa e agora você tá me cobrando. Nossa, que E você, até eu também. Você Eu também? Ai, a gente é tão irmão Ai, meu gêmeos. Deus. Eu fico tão feliz que tem alguém igual a mim. Olha que narcisista. Pelo menos não tô sozinho, né? Uma outra pessoa assim maravilhosa como eu. A gente é muito do bem, gente. Muito. A gente só quer o melhor dos outros. Ai, a gente é puros. Dois queridos. A gente se doa pra todo mundo. Gente, eu fico exausta. E agora, a coisa do casar e ter filhos também entra muito na expectativa dos outros. Porque eu fico vendo amiga que fica muito assim… Parece que ela sabe que ela não quer ter filho, mas ela tem medo de pôr isso pra fora pelo que as pessoas vão receber dessa informação. Então, eu acho que deve ter muita gente que casa e tem filho só pra atender a expectativa da família. É, entrar no padrão, né? E é uma coisa muito séria. Sim, mas é uma coisa muito nova também. É muito recente que a gente se pergunte sobre o que você vai fazer com a gente enquanto mulheres, né? Especialmente. O que você vai fazer com a sua vida, se você quer ter filho ou não. Porque o natural da vida da mulher, até muito recente, era ser mãe, né? Então… É muito recente a gente começar a se perguntar, será que eu quero isso? E dizer pro outro, e aí as pessoas não sabem o que dizer também, e acham absurdo. Aí vem aquelas frases clichê, né, do tipo, quando teu instinto materno bater, o relógio biológico, você não vai conhecer o melhor amor do mundo. Ai, meu Deus. E uma série de coisas que a gente, na verdade, não tem como saber, né? É verdade, não tem como saber. É nóia minha. A Camila falou um negócio de casamento. Eu tenho pavor da festa de casamento, porque eu acho que ninguém vai gostar da minha festa de casamento. Eu nunca fiz, Pedro. Eu já tô no segundo casamento, eu nunca fiz nenhuma Imagina que festa. desespero. Eu sou aquela pessoa, acho que você também, que recepção em casa. Ou dar uma festa, eu não consigo aproveitar, porque eu fico tão preocupado se os outros vão gostar ou não dessa festa que eu tô dando, que vira um desespero, entendeu? Só entra na minha casa quem sabe o tamanho da minha maluquice. Só entra na minha casa. Então eu me sinto bem. Porque Pessoas que eu consigo virar naquela noite e falar: me bateu um ruim aqui, eu vou pro quarto, toquem esse barco. Só essas pessoas entram na minha casa. De resto, eu não tenho a menor capacidade de convidar. E uma coisa muito difícil é assim… vai ter o Natal. Então vamos fazer aqui em casa? Não vamos. Porque vai ter uma irmã de alguém que é casado com não sei quem que eu não conheço. E isso me enlouquece dentro de casa. Por quê? Por que eu sou assim? Me ajuda, Pedro. Mas eu sou também. Ana, nos ajude. Porque é muito boa, né? Pessoa muito boa. Eu Pessoa sofro muito 2 boa. semanas. Pessoa muito eu sofro boa. um mês de antecedência, se tem alguma coisa Eu marcada. também! Assim, na hora. Na hora é legal. Ai, que ódio! Na hora eu vou é bem. super legal. Eu vou bem. Eu também. Eu fico exausta Eu depois. também. Mas na hora é legal. 6 horas de posição fetal depois do evento. Mas o sofrimento antecipado
preocupado. É, porque o eu faço um pré. roteiro. Eu Eu faço um também. roteiro de como vai ser. Eu também. A pessoa chegou, o que eu tenho que fazer agora? Vai estar tudo ruim, a pessoa não vai gostar, a comida vai estar ruim. Eu não sei receber. Não sei. Eu não Como tenho é que eu vou quantidade entreter de a pessoa? prato suficiente. Como é que eu vou tenho muito entreter? pet, alguém vai ter alergia. Nossa, o meu sabe? cachorro vai fazer cocô, alguém vai pisar. Eu vou pensando Eu vejo tudo, cocô pela tudo. sala inteira do cachorro. Já. Essa pré-noia, né? ela é a ansiedade, né? E ela é muito pior do que, de fato, você receber a pessoa. Claro, por isso que a realidade é um alívio. Porque nada que aconteça na realidade vai dar conta do tamanho do caos que acontece na fantasia, né? Gente, eu vou tatuar isso. Eu vou realidade. tatuar. Eu vou tatuar a realidade é um alívio. A realidade é um alívio. Por mais que dê ruim, ainda assim, esse ruim, ele vai ser um ruim. E não os 25 milhões de ruins que aconteceram na cabeça, que antecederam a situação. Então, o inferno não é o ato em si, a realidade em si, a experiência em si, de receber o outro, do cocô fazer cachorro, de alguém ter alergia. Cocô fazer O cachorro. problema é a exigência superegóica, desmedida. Porque é irreal, não tem como acontecer tudo isso de terrível. Não tem como. E não. se acontecer, no A gente final vai dar pode ser. conta. Não, pode ser até engraçado. É. Pode ser divertido. Sim. O caos do cachorro e não sei o que, todo mundo rindo e tal. Mas eu acho que, pelo que eu tô entendendo, tá? Agora sou uma mulher de 42 anos. Conforme eu fui me entendendo os meus limites e tal, e explicando pros outros, eu acho que a chave de você ser assim é você contar pro outro que você é assim. Porque o meu problema é o André ou o meu ex-marido, o pai do Arthur, não perceber o quão maluca eu tô dentro da minha cabeça. Você avisa ao broto que você é assim? Ele sabe que você pensa tudo isso? Ou você fica fingindo que você tá segurando a onda numa boa? Não, eu acho que ele já sabe que eu sou doidinho. Não tem como, Porque eu né? acho que ajuda muito quando você… E sabe o negócio que… Não sei se eu já até falei dos namoradinhos e tal, mas que é bom. Eu assisti no This Is Us, tem um momento que o Randall e a… Esqueci o nome deles. O casal. Eles têm um negócio que é muito bom. Que chega um determinado momento, que eu acho que os dois são noiados. Eles falam assim… Qual que é a pior coisa que tá passando na sua cabeça? Qual que é a pior… Tipo assim, nosso filho vai pra festinha, não sei o quê. Sei. Aí eles viram assim, qual que é a pior coisa que tá passando? Ela fala assim, que ele vai ser sequestrado, que não sei o quê, que vai tudo… Entendeu? Eles soltam esses roteiros horrorosos na cabeça deles. E eu comecei a adotar isso. Mas o problema é que só sou eu dois no relacionamento. Então, eu chego pro Broto e falo assim… Sabe, depois de te falar um negócio que tá passando pela minha cabeça, é muito louco, mas eu preciso dividir isso com você. Aí eu solto a loucura, ele fica chocado, mas eu dividi com alguém. É muito bom. Eu comecei a dividir, isso melhorou muito. E tudo bem se a pessoa não é igual. O pai do Arthur é noiado igual. Ele é pior, você conhece? Conheço. O André, não. E os dois, não importa se eu falei pro noiado ou se eu falei pro relaxado. Eu me alivio das duas maneiras. Porque você não tá sofrendo sozinho mais. E eu acho que quando você fala também, você coloca no mundo. Tá um pouco na realidade já. Porque na cabeça, o negócio não para. Agora, quando você falar, já é você perder de alguma forma. Porque quando você fala, você não consegue dizer exatamente o tamanho da dimensão da tragédia. Então, já tem uma certa perda quando você diz alguma coisa. Aí, dependendo do que o outro escuta, isso também traz uma nova perspectiva. E além disso, eu acho que ele tem falar disso, colocar isso pro outro, tem uma função de corte narcísico também. Porque de alguma maneira você implicou o outro. E quando a gente fica muito loqueando em silêncio, a gente fica se auto-exigindo para dar conta do negócio sozinho. Então, quando você coloca isso pro outro, você já não é mais o único responsável por isso. É muito gostoso. Isso é um alívio. É um alívio. E também, o que eu fiz em cima disso? O meu marketing pessoal. Eu me tornei a presidenta da Associação do Sem Carisma. Sim. Então, eu já avisei pra todos os meus seguidores. Olha isso, Você entendeu? É um mecanismo de entendi. defesa. O que é noia minha? Todo mundo já sabia que você é Todo doida. mundo já sabe que eu tô overthinking o tempo inteiro. Entendi. E aí, se você falar, tipo, a verdade, vão falar… mas é ela, a gente já sabia disso. Já, e aí… Já tá avisando. Já. Você fez, então, um podcast, uma associação só pra avisar que você é doida. Ai, super tranquila. Gente. Ai, dá pouco trabalho as noias. Dá pouco trabalho. Só pra avisar que você não quer receber ninguém na sua casa. Você percebeu isso? Mas eu consegui monetizar. É verdade.
Agora, imagine se você não tivesse feito nada disso. Se precisou fazer tudo isso. Imagina o sofrimento, né? De quem não consegue fazer. Porque a maior parte das pessoas não tem tantos recursos simbólicos, assim, de colocar isso no mundo e fazer isso virar comunidade, virar monetização, virar trabalho, virar tanta coisa É que a Camila é narcisa. Imagina, galera, o arroz e feijão da galera da neurose, né? Não é pouca coisa, gente. Mas sabe o que me ocorreu agora, vocês falando isso? Aí a minha história vai se juntar com a sua, Pedro. Ixi. Porque do mesmo jeito que você falou como a literatura te ajudou a passar por esse processo de aceitação Sim. mesmo, o Noia vem da escrita. Porque Verdade. eu Dos tinha… roteiros. Quando eu comecei a fazer terapia com o Sidney, um beijo, saudades. Eu tinha muita dificuldade em falar. E eu tinha facilidade em escrever. Então, Eu lembro que você eu me contou escrevia pra ele as coisas que estavam acontecendo. E quando eu chegava no consultório, a gente conversava sobre o que eu tinha escrito. Entendi. Era a sua ferramenta A minha ferramenta, a Sim. sua foi a leitura, a minha foi a escrita. E aí, quando eu migrei pro Noia, que o Bruno falou, vamos fazer um podcast, acho que vai começar a dar dinheiro, o que você acha e tal. Eu só transformei o que eu fazia em crônica em roteiro pra podcast. Porque as minhas crônicas todas eram sobre Noia. Todas. Que era só pela escrita que você conseguia elaborar aquilo. É, o que a Ana tava falando, eu jogava, virava realidade. Porque eu tirava de dentro da minha cabeça, virava um texto. Eu subia num blog, eu tive blog por anos. E pelos comentários do blog, eu conseguia entender que eu não tava sozinha. E que era um baita de um alívio, que todo mundo falava, meu Deus, eu achei que só eu passava por isso. E aí vem aquela coisa que a gente até conversou nos Namoradinhos Recentes, que nenhuma experiência é única, né? Nada é único. Nada é único, Ana. E você vê o quanto nós somos narcísicos, de novo, né? A gente achar que 8 bilhões de pessoas no mundo, mas a gente acha que a gente que sofre desse jeito, né? Eu é que sofro assim, né? O resto das pessoas, todo mundo é padrão. Só eu, né? Logo eu que me atormento disso. Então, a gente poder descobrir como é que funciona pro outro, jogar isso pro outro e fazer essa comunidade de noias que a gente faz, que claro, a Camila faz isso numa perspectiva muito maior, mas numa perspectiva menor, a gente faz isso com os nossos amigos, né? Vai fazendo rodinhas de identificação, identifica uma coisa com um, identifica uma coisa com o outro, isso a gente busca um amigo mais específico quando tá vivendo uma coisa, outro amigo mais específico quando tá vivendo outra coisa. E a gente vai não se sentindo tão sozinho, né? O grupo de mães chegou pra mim primeiro num momento em que eu achei que eu ia receber um monte de palpite e ia ser insuportável. E hoje em dia, o grupo de mães que eu tô, ele me alivia muito nessas noias, assim. Nossa, sabe o que eu tava pensando? Que assim, pra mim ajudou muito me assumir, né? Porque aí eu pude falar muitas coisas. Você pode falar com pessoas que também passaram. Que eu fiz um episódio ainda… A gente conversando aqui, ele ainda não foi pro ar. Mas quando o nosso sair, já vai ter ido, provavelmente. Tá. Que é com o Samuel, o Samuca. Sim. O Guardei no Armário. Sim. E com o João Batista, jornalista. Era do mês do orgulho LGBT. E aí, eles estavam falando quem foi o primeiro amigo gay deles. Porque foi assim, perto dos 20 que eles foram ter o primeiro amigo gay. E foi a primeira pessoa que eles conseguiram conversar sobre o que eles estavam sentindo. Mas olha que doido, porque eu não tive amigo gay até me assumir. Por quê? Todos eles. Porque os dois também. Porque você não quer se associar de uma forma aquilo. Porque se você ter amigo gay, vão falar, você é gay também, entendeu? Então eu queria distância. Eles também. E uns assim, e o Samuel, ele cresceu na igreja. Nossa. Super, sabe? Uma igreja bem tradicional, assim, bem… Que era muito proibido, tal. Então ele não podia nem procurar alguém que não fosse. Não tinha nem quem falar, né? Não. No fim eu também não falava com ninguém. Mas o que eu tava refletindo aqui é que o noia, no fim, é você sair do armário das suas noias. Sim, o tempo inteiro. inteiro. É você se assumir. E por isso que te dá muita tranquilidade também, sabe? Dá. Porque é você falar sobre algo que você guardava pra você. E ver como a gente tá todo mundo junto. Todo mundo. E todo mundo é igual. Tá, igual. seus bandos de narcisistas. Os pensamentos são iguais.
E por isso que o 30 Segundos Sem Pensar no Medo é um livro que você fala sobre a tua descoberta da sexualidade, né, Pedro? Mas é um livro universal, porque todo mundo se identifica em alguma medida. Sim. É que, claro, é diferente quando você tem um elemento da tua vida que toca em todos os outros, né? Então fica num caráter persecutório mesmo, consigo mesmo, porque qualquer momento, se alguma coisa aparecer, ferrou tudo, né? Agora, as noias, de uma maneira geral, elas são fragmentadas. Totalmente. Em tantas outras coisas. Eu recebo mensagem de pessoas que não são gays e tal, mas que de algum momento se identificaram com algum ponto. Seja porque não conseguiam se enquadrar num padrão, né? Por diferentes motivos. Seja por crise de saúde mental, seja na perda de alguém. Porque no fim, os sentimentos são universais, né? Então, que vem muito dos clássicos. O que é literatura clássica? Por que eu leio um livro que foi escrito há 300 anos? Porque a angústia que o Dostoiévski escreve em Crime e Castigo é a mesma angústia que eu sinto hoje em dia, né? Então, você consegue identificar aquilo. E é muito doido isso. A gente vai amadurecendo, vai avançando nos nossos processos, enfim. E a gente vai descobrindo que, na verdade, essa história de padrão, que a gente fica muito fixado na juventude, ela nem existe, né? Na verdade, ninguém é padrão, porque todo mundo sofre de alguma maneira. Com raríssimas exceções, né? Todo mundo fica se cansando pra tentar se enquadrar naquilo, né? Porque todo mundo fala assim, gente, ninguém é igual. Vamos ser livres. Bora ser diferentão. Vamos competir pra quem é mais diferente agora? Vamos virar esse jogo? O que você faria se você pudesse totalmente… Ninguém de nós faz o que realmente gostaria de fazer 100%, né? O que você faria? A gente nem sabe, né? Porque a gente nem se permite pensar isso. É tão ousado. Você ia pintar seu cabelo de rosa, você sabe? Mas eu acho que se eu for falar da figura feminina e de pressão estética, eu acho que eu ia me preocupar, me ser mais livre com a minha aparência, por exemplo. E que é uma coisa que eu não consigo. É muito chato pintar o cabelo. Botox, você ia pôr botox? Acho que eu ia. Tá. Não sei. Pintar cabelo é chato, então. Você sumiu o brancão. Eu acho que pintar cabelo é chato, mas eu acho que botox é uma coisa meio… É que, sei lá, eu pus 2 vezes na minha vida, sabe? Eu não sou a louca do procedimento. Eu demoro… Pintar unha, Gente, eu tenho 42, eu pus botox 2 vezes. Não é uma onda minha, assim. Então não é uma coisa que eu ligo e me preocupa. Cutis é muito boa. Muito obrigada, amigo. Proteção solar, hein, garotos? Passem. Mas eu acho que, assim… Eu me privei de muita diversão com vergonha do corpo, por exemplo. Então, eu não teria ligado tanto se a minha barriga tava assim ou assado, se eu tinha celulite ou não. Acho que seria mais livre nesse sentido. Eu só quero falar uma observação de quando eu li seu livro, que me pegou. Sendo já sua amiga e não sabendo por todo o sofrimento que você passou. Isso foi uma coisa muito difícil. E a minha visão como mãe, enxergando a sua mãe. Não, as mães ficam loucas. Aí eu choro. Aí foi a parte que eu choro. Loucas. Ai, sim. Essa parte me pega demais. As mães ficam doidas. Muito. E não só, sabe que o problema é maior ainda. Que a gente tava falando negócio de ser livre, né? Se a gente pudesse romper com isso, ser livre. O problema é um tanto maior porque o superego, que eu tava falando no começo, que é essa nossa autoexigência desmedida, ele não tem uma mesma comando. Ele não diz um comando só e você precisa atendê-lo. Ele diz mais de um, ele diz esse e o oposto desse. Então é tipo, por um lado… Pensando nessa questão da estética. Você precisa fazer procedimento estético, você precisa ficar linda, maravilhosa dentro desse suposto padrão. E ao mesmo tempo, você não pode sucumbir a esses imperativos sociais. Você precisa sair disso, não pode fazer nada. Então assim, não tem como você dar conta disso. Não tem. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar da pressão de atender a própria família. Pai e mãe, que é aquela brincadeira que a gente fala de matar o pai e a mãe na análise. É a mesma coisa com isso. Então, assim, ao mesmo tempo que você quer a sua independência pra trilhar o seu próprio caminho e conseguir as coisas que você sonha, você em algum lugar tá preso também a atender o que é esperado pelos seus pais. Porque, poxa vida, eles são seus pais. Então é uma coisa que você nunca quer uma coisa só. E não tem como separar, porque uma coisa leva a outra, né? Então não tem como, tipo… Em última instância, o amor que a gente tem pela vida é efeito do amor que alguém teve por nós. De que a gente amasse a vida, né? Então não tem como você… Eu gosto muito de uma coisa que os adolescentes em geral falam, mas a gente fala mais. Que é tipo, não posso fazer isso senão minha mãe vai me matar.
Uhum. Né? Eu só não faço isso porque senão eu acabaria com a vida da minha mãe, do meu pai, sei lá o quê, né? Então, assim, a gente não é muito dono da nossa própria vida de uma maneira absoluta. Então, poder localizar o limite disso para que a gente possa viver a nossa vida e poder manter ao mesmo tempo o respeito que a gente tem com os nossos antepassados, com a nossa história, com o nosso nome, enfim, tantas coisas assim, nos impossibilitam da gente poder romper com o outro e dizer, e agora vou ser livre, dane-se o outro. Não dá, porque não tem nem eu sem outro. Ana do céu, a gente não é dono da nossa vida. Você falou isso. E uma coisa que me enlouqueceu quando eu me tornei mãe foi a constatação do eu não posso morrer. Eu sou tão não dona da minha vida que nem morrer eu posso. Eu sinto que minhas irmãs têm muito esse medo, assim. Vai pegar um avião, sabe aquela coisa assim? Totalmente. Não Totalmente. posso. Vai daqui, né? Não posso. Sim, tantas coisas que eu faria antes, hoje eu penso e falo, gente… Imagina, tendo uma filha, sendo mãe, jamais eu ia fazer alguma coisa perto, né, de certas coisas ali, porque é um risco que você fica evidente, né, você é insubstituível ali. Isso é muito cansativo. Mas uma coisa que, esse negócio de tomar a própria vida pra você, até eu falo no livro, quando eu contei pro meu pai, um dos 2 dias depois a gente tá almoçando, eu, minha mãe e meu pai, e aí ele começa a chorar muito e fala, tipo assim, porque eu tinha o sonho de ver você casando na igreja com mulher. E chorar. Nossa, nesse momento eu tomei as rédeas da minha vida. Eu falei assim, pai, Parou. Não quero ver você chorar mais uma vez por causa disso. Porque o que é? Você quer viver o seu sonho que você através tinha pra de você, mim? Ou você quer viver o meu sonho comigo? Porque eu não tô entendendo. Eu estou mais feliz por conta disso tudo. Muito mais feliz. E você tá triste porque eu tô mais feliz? Pedro do céu, isso é muito forte. E ela engoliu o choro, assim, na hora. E realmente nunca vi ele chorar. Se ele chorou escondido… Tudo bem, aí é com na ele. terapia dele. Tem uma citação que o Freud faz do Goethe. Freud cita muito Goethe, né? E que eu gosto muito, ele diz que é uma coisa do tipo, pega a tua herança e faz dela algo seu. Então, a gente precisa pegar aquilo que a gente recebe do outro, mas transformar em alguma coisa que não seja nossa, né? Então, a gente tem uma dívida simbólica com os nossos pais, que é a dívida da vida. Essa dívida da vida não tem como pagar, é impagável. Então, eu acho que a gente paga a dívida que a gente tem, simbólica dos nossos pais, na medida em que a gente consegue dar o calote neles. Né? Pais felizes, pai, mãe feliz, é pai e mãe de filho feliz. Né? Então, tá no osso da maternidade e da paternidade, perder o ideal narcísico relacionado ao filho para poder encontrar com a felicidade mais genuína possível naquele filho. Que é felicidade maior do que isso? Nossa, Ana do céu, eu fico muito pensando na minha hora de perceber que eu preciso largar. E que ele vai fazer as próprias escolhas. Mas é difícil, tipo, eu vejo até meus pais hoje em dia. Eu vou jantar na casa dos meus pais domingo à noite. Todo domingo à noite, meu pai pede pra eu dormir lá. Então não consegue, você entendeu? Você e o Bros durmam aqui, gente, tão mais fácil, já estão aqui, já tá já tarde. Fica aí. É longe, tem uma cama lá, um lençol tudo arrumadinho, toda vez, eu juro por Deus. Um dia eu até vou aceitar. Não, e teve um dia que você filmou e eu dei tanta risada, você postou. Porque toda vez eu começo a chegar no final de jantar, ele começa, mas não precisa pegar carro essa hora, gente, perigoso, durma e cama tá pronta. Super… Pai, tem minha casa. Tenho 31 anos nessa cabeça, sabe assim? Que eu acho que os pais nunca vão estar prontos, nunca vão aceitar. Você sempre vai ser o bebê dos pais. Mas eu acho que esse é um exemplo fofo, né? Que é de carinho e de casa cheia e tal. Me preocupa quando é algo que eu possa estar atrasando a independência da criança, sabe? Do adolescente, do futuro quase adulto, sabe? E acho que sim, os pais precisam ajudar na medida do possível, né? Na independência, que o filho vá pro mundo, faça o que quiser. Mas também é tarefa do filho descobrir um jeitinho de mandar os pais a merda. Total. Eu acho que quando eu falei pra minha mãe que eu ia morar sozinha, a minha mãe falava assim, mas por quê? Seus amigos podem vir aqui, você tem o seu quarto, tá tudo aqui, né? Ela não entendia. Mas deve ser difícil pros pais, Deve ser muito
difícil, Essa hora deve. vai chegar. A minha hora vai, eu vou ligar pra você e vou Nossa, chorar. vai chorar muito! Ah, não, mas chega, já chegou, aposto, Camila. Porque eu tô pensando que tem a minha filha, ela vai fazer 6 anos, né? E aí, ela não deixa eu fazer as coisas que eu queria fazer no cabelo dela. Então, eu queria fazer, trancinha, encher de frufru. E ela quer sempre o cabelo liso e solto. Tá. Com arco, no máximo. E aí, outro dia, eu tava fazendo um draminha, assim, meio que brincando, mas meio verdade. Porque eu queria ter uma filha pra arrumar o cabelo, colocar ela assim, nananana. E aí, ela olhou pra mim, bem séria, e falou, mamãe, por que você não compra uma boneca? Ai, meu Deus! Não é possível. Entendi, né? Entendi, querida. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Totalmente. Meu Deus, foi muito boa essa. Nossa, ela foi maravilhosa. Posso falar, Ana? Realmente. É isso. Você não tinha o que falar mais. Não tinha, tá? acabou. Acabou. Ela fez um corte lacaniano em você. Absolutamente. Gente, Mais lacaniana que o próprio Lacan. passada. Então, assim, começa muito cedo isso. É que a gente vai percebendo aos pouquinhos, porque tem a ver com esse corte mesmo, né? Que é um corte de ideal. É. Começa, na verdade, no nascimento da criança, né? A Françoise Dolto, que foi uma psicanalista francesa, ela fala que todo filho é adotivo, mesmo os biológicos. Porque os pais, né? Ali ela tá falando mais especialmente da mãe, mas falou, os pais precisam perder o filho ideal para poder adotar o filho real. Porque o filho que chega nunca é o filho da idealização, né? Ai, eu tô acabada, eu quero encerrar. Gente, isso foi muito pesado pra mim. Eu arrepiei tudo. Tudo. Tudo? Tá, já Você tá imaginei. pensando naquilo? Já tô. Arrepiei. Gente, que delícia de papo. E é um alívio, né, gente? É um alívio isso. Não, é um alívio conversar sobre isso. É o que tem de melhor na vida. É por isso que eu amo fazer o Noia, de verdade. Por isso que eu adoro. Eu porque também. a gente vem aqui, fala, toma umas, cai na real e vamos seguir que não pode parar. Mas você imagina que você já aprendeu, que você já se elaborou os temas por causa do Noia? Muito. Louco, né? Muito. E você ainda continua doidinho. É. Mas você pelo menos uma doidinha que sabe mais sobre suas noias. Eu sei, eu reconheço o meu narcisismo, tá? E eu tô pagando as minhas contas assim. Agora tá na moda falar que é mãe narcisista. Agora toda mãe É narcisista, todo né? filho teve uma mãe narcisista. Todo filho tem uma mãe narcisista. Tem essas pautas, né, que pegam assim e ficam falando. Tem esse tipo de discurso na internet que a pessoa vira um especialista sobre falar de mãe narcisista, sobre falar… E na maioria a pessoa nem sabe, né? Ela tá ali só vendendo um curso dela. Que é a internet, né, gente? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar A Camila tá dinheiro. ganhando aqui, o vendedor do curso ali. É isso. Mas enfim, eu amei o papo. Eu tô me sentindo analisada. Eu também. Não tô vou, mais vou leve. até cancelar a terapia essa semana. Eu vou tomar as rédeas da minha própria vida. Não E ouse. você? Camila vai tomar as rédeas da vida dela e da minha. Eu vou. Toma da minha eu também. tomo. Tô Você vai ver só cansado. o que eu vou decidir desse baú. Você vai chegar, cadê aquele baú? Eu já tirei Nossa, de lá. obrigado. Todo dia eu olho pra ele, tão feio. Vamos sair perdendo ideal aí. Vamos sair perdendo ideal. Vamos continuar realizando que a gente não é dono da nossa Gente, vida. E assim, falando em ideal, E qual outro… que é aquela que você anotou? O não é dono da vida. Não, a realidade e aqui, é um alívio, A Camila e realidade é um Pedro. alívio. Cada um sai com a sua frase. E imagina esse negócio de ideal, assim, um episódio só falar de relacionamentos ideais. Porque as pessoas idealizam um relacionamento de uma forma, né? Que tem que também largar esse idealismo, que é um problema. Redes sociais, todo relacionamento é maravilhoso. E a gente não mostra a parte que deu o barraco. A gente não mostra nada. A gente mira no amor e acerta na solidão. É verdade. É isso, pronto, mais uma. Gente, vocês querem deixar os arrobas, a hora é essa, falar de livro, fazer o próprio jabá. Quem quer começar? Pode começar, Ana, que a Ana tem livro recém-saído do forno. Eu tenho As Cabanas que o Amor Faz em Nós, que é meu livro roxinho, que tá saindo uma edição nova. E já tem pela Planeta também, que é a editora que tá publicando esse livro roxinho, o Não Piso no Meu Vazio, que também é uma reedição. E o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão.
E é isso, né? Tô lá no Instagram, @Ana_Sui. Tô com dois projetos, um de grupo de estudos do Freud, um do Clube de Palavras, que a gente estuda psicanálise a partir das conversas com a literatura e com o cinema. Volta e meia abro inscrições, tem uma newsletter em andamento também, tudo no Insta-bio, lá no link da bio, pra quem quiser acompanhar. É super tranquila a nossa vida, né? A gente tem pouca coisa, todo mundo aqui. Falando 60 coisas, é muito bom. São 12 redes sociais, 6 newsletters, 12 cursos, 15 livros. Eu tenho rede social também, o Bookster. Olha, ele é advogado, eu sou advogado também, podem me contratar. Primeiro. Eu tenho o podcast da Era um Livro que tá voltando no mês que vem. Eu tenho o podcast Os Namoradinhos, recém, com a Camila Frender. Inclusive, vão lá escutar, que tá muito legal, né? Sai daqui e vai pra lá, isso. Tá bem legal. Tem muita noia também lá. Nossa. Juntou os dois, ferrou. Nossa, ferrou. Tenho um livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo. E aí eu tô TikTok, Twitter, canal, não sei… gente… Tem tudo. Bota aí Bookster que você vai achando, você vai clicando, seguindo. Nem eu lembro que eu tenho. E a gente tá lá, produzindo conteúdo, sem nenhuma qualidade de vida. Muito bem, só pra atender você aí do outro lado. Mas já vão perdendo ideal, tá? Quando chegarem, já vem com esse ideal perdido. Não tem decisões, não espere nada visual, da gente. Nosso, não, a gente não é bom de visual, não é bonito. O meu perfil é feio, tá? Aceita, as minhas fotos são horríveis. Ontem eu fiz um bolo medonho. Eu vi, era boa pelo menos. Mas você quer ir pra casa agora comer? Não, tenho que trabalhar, mas podia ter trazido, eu achei que você ia almoçar em casa. Você é narcisista e não trouxe. Tchau. Gente, obrigada, viu? Você que ouviu a gente até agora, vai lá no @noia_minha, me contar o que você achou deste episódio. Não esquece de dar like, as estrelas, seguir, faz tudo aquilo pra tia, tá bom, bebê? Beijo, até semana que vem, é nóis. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Estúdio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Estúdio. Até semana que vem.